o regime de transição da nova lei de licitações. Convido a doutora Fernanda Marinella, conselheira nacional do Ministério Público de Brasília, Distrito Federal, e junto dela também o José Anísio Amorim, superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas. Bem, pessoal, boa tarde. Queria a atenção dos senhores, eu sou Anizão, sou ex-vereador e atualmente superintendente do Instituto de Identificação de Alagoas, e eu não poderia deixar de vir a essa marcha e trazer a doutora Fernanda Marinella para falar para os senhores sobre a importância dos senhores conhecerem a nova lei das licitações. A doutora Fernanda Marinella é especialista em direito administrativo e ela que é a estrela desta tarde. Então, com vocês, doutora Fernanda Marinella, essa pessoa maravilhosa que vocês vão ter a oportunidade de ouvi-la. Boa tarde e boa palestra para vocês. Bom, boa tarde a todos, senhoras e senhores. É um prazer imenso participar desse grande evento da UVB. Que coisa maravilhosa. Nós estamos falando com os comandantes do nosso país. Nós estamos falando com os representantes das casas legislativas, de norte a sul, de leste a oeste. São, na verdade, as grandes lideranças do comando da nossa nação. Então, obrigada por essa oportunidade, obrigada pela presença de todos os senhores aqui, e é uma honra partilhar desse momento tão especial. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, Dr. Gilson, um prazer participar desse evento, presidente da UVB, e obrigada pelo convite de ter me trazido até aqui. Cumprimentar ainda a Edilene Ferreira, que é, sim, representante feminina do Fórum da Parlamentar, da Mulher Parlamentar, e a Edilene é um exemplo para todas nós. Eu digo que nós, mulheres brasileiras, ficamos muito felizes quando vemos muitas mulheres num espaço como esse. Infelizmente, nós ocupamos somente 15% das cadeiras das casas legislativas do nosso país. Todavia, nós mulheres já representamos 50%, mais de 50% do eleitorado brasileiro. E aí, meninos, não se preocupem, nós mulheres queremos sim dominar o mundo, sem dúvida alguma, mas fiquem tranquilos, porque nós queremos dominar o mundo para dividir com cada um de vocês. Não teria graça nenhuma um mundo só de mulheres, portanto, queremos partilhar com todos vocês. Mas, de fato, nós precisamos de mais mulheres nas nossas casas legislativas. E digo isso porque nós, mulheres, temos necessidades próprias, temos realidades próprias e precisamos que o nosso legislador pense de acordo com as nossas necessidades. Precisamos que o nosso legislador crie pautas, crie políticas públicas que atendam às necessidades das mulheres. Portanto, é indispensável a presença feminina nas nossas casas legislativas. Mas, de fato, para além dessa importância que eu gostaria de registrar, eu vim para falar um pouquinho sobre o marco legal da nova lei de licitações. Eu imagino que muitos dos senhores devem estar pensando, que lei é essa, né? Esse problema não é meu. Eu diria que o problema é sim seu. E eu diria que o problema é seu, em primeiro lugar, porque você realiza contratações públicas. E se você, enquanto vereador, enquanto gestor público, realiza contratações públicas, precisa estar ligado com a melhor lei, precisa estar antenado com o melhor conjunto normativo que o nosso país tem. Portanto, é assunto seu, é do seu interesse acompanhar comigo algumas inovações. Mas, além desse ponto, também queria registrar que é muito importante para cada um dos senhores conhecer, e as senhoras, conhecer essa nova lei, porque os senhores representam o maior órgão de controle do nosso país. Os senhores representam o maior órgão fiscalizador do poder público no nosso país. Portanto, a sua responsabilidade em acompanhar o que está sendo feito com o patrimônio público, em acompanhar o que está sendo feito com o dinheiro público, é responsabilidade de cada um dos senhores. Por isso que essa pauta é tão importante, é tão cara e interessa a todos os membros do Poder Legislativo brasileiro. Bom, nós vamos falar um pouquinho
sobre a nova lei de licitações. E a curiosidade, que essa lei foi publicada no dia 1º de abril de 2021. Não é mentira. De fato, apesar de ter sido publicada no dia 1º de abril de 2021, ela não é uma mentira. Mas felizmente ela não é uma mentira. E felizmente ela não é uma mentira, porque depois de 20 anos de Lei 8666, nós todos merecíamos uma nova lei. Nós todos precisávamos de uma nova lei. Então, depois de 20 anos da Lei 8666, era preciso modernizar, era preciso inovar, era preciso incorporar várias leis que estavam esparsas no ordenamento jurídico e que precisavam ser incorporadas em um único diploma legal. Vamos lá, me ajudem aqui. Quem nessa plateia conhece a lei de licitações nova? Alguém aqui conhece? Me ajudem, por favor, eu não queria ficar sozinha. Tanta gente bacana nessa plateia, vá lá. Quem conhece a lei nova de licitações? Jesus, ninguém vai me ajudar? Sacanagem, alguém levanta a mão aí, não é possível. Olha, vale a pena conhecer. E vale a pena conhecer, primeiro eu vou lhe contar, porque a lei incorporou várias inovações que durante 20 anos estavam sendo aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro, mas que você nunca tinha certeza se valia ou não para aquela contratação, se valia ou não para aquele caso concreto. A lei nova veio para incorporar todos esses diplomas legais e reunir em uma única lei. Para quem não trabalha com direito, para quem não é operador do direito, sem dúvida alguma, estar tudo em uma única lei facilita. Estar tudo em uma única lei vai ajudar na aplicação do novo normativo. Mas se não bastasse isso, a nova lei facilita no procedimento licitatório. A lei de licitações, ela acelera a licitação, ela ajuda no procedimento licitatório e aqui o importante, um único recurso, uma única etapa e inversão de fase. O que significa isso na prática? Eu consigo contratar de forma mais rápida e de forma mais econômica para os cofres públicos. Isso, sem dúvida alguma, é uma fonte importante de informação. Eu consigo acelerar a minha contratação e atender o interesse público mais rápido. Nós vamos lembrar que o mandato acaba. Todo gestor público tem pressa. Afinal de contas, tudo é para ontem, não é assim? E se é para ontem, a licitação demorada não ajuda em nada. Mas vamos pensar ainda em um avanço importante. Além dessa hipótese de inversão do procedimento licitatório, de aceleração da licitação, a lei nova ela trouxe um período de transição. E diz o seguinte, você tem 2 anos para aplicar a nova lei. 2 anos de intervalo. Você, gestor público, poderá escolher se quer a regra velha e se quer continuar com a lei 8666 ou se quer seguir para a regra nova e aplicar a lei 14.133, que é a lei nova de licitações e contratos administrativos. Mas o gestor público é que tem a liberdade de fazer a escolha. Ele pode caminhar com a lei velha ou ele pode caminhar com a lei nova. O que ele não pode é misturar no mesmo procedimento licitatório as duas leis. Mas Fernanda, ele pode escolher numa licitação a regra velha, em outra licitação a regra nova? Pode. O que ele não pode é misturar na mesma licitação as duas leis. Então, abraçou com uma, vai com ela até o final. Começou com ela, vai com ela até o final. E você pode estar se perguntando assim, mas Fernanda, quanto tempo eu tenho para aplicar as duas? Você tem 2 anos. 2 anos do 1º de abril. 2 anos para aplicar as duas leis. Porque com 2 anos a lei velha estará revogada. E, portanto, será coisa do passado. Mas vamos imaginar que você tenha começado a licitação. E a licitação teve um problema. Porque o Poder Judiciário suspendeu o procedimento licitatório. Ou porque o Poder Judiciário, ele, por alguma questão, cancelou ou anulou alguma fase do procedimento. O que acontece nesse caso? Bom, se a lei escolhida ao tempo da licitação, ela deve seguir até o final do contrato. O que significa dizer que, apesar da revogação da regra velha acontecer no prazo de 2 anos, nós ainda teremos um longo período de coexistência dessa regra velha. Nós teremos um longo período de aplicação da regra velha e da regra nova, enquanto estiverem vigentes os contratos que forem celebrados com base nessa nova lei. Agora, você poderia perguntar, o que tem de inovação? Você já ouviu falar alguma vez da licitação na modalidade convite? Bom, acabou.
essa não vai existir mais. Você já ouviu falar alguma vez na licitação tomada de preços? Essa também acabou. Essa também não existe mais. E um ponto importante, dentro da licitação, a grande cilada para o gestor público era o chamado fracionamento proibido. O que acontece na gestão pública? Imagine que você está precisando comprar computadores. Imagine que você tem que comprar lá 100 computadores. Aí você começa a licitação. Começa a licitação planejando comprar 100 computadores. O que acontece no meio do caminho? Fernanda, no meio do caminho eu descubro que 100 não dá. Eu vou precisar de 120. Não, 120 não vai dar. Eu vou precisar de 200. No final do procedimento licitatório, aquela quantidade não é suficiente. O que o gestor público fazia? Ele fazia uma nova licitação. Ele licitava de novo, e licitava de novo, e licitava de novo. E durante um ano, ele fazia vários convites, ele fazia várias tomadas de preço, ou ele fazia várias contratações com inexigibilidade ou dispensa de licitação. Conclusão, ele esquecia de calcular o valor todo, porque o valor tem que ser considerado na totalidade das contratações daquele ano. O que significava dizer, se ele poderia contratar por inteiro e ele saiu picotando em vários pedacinhos, ele fraudou o dever de licitar. E o fraude no dever de licitar significa improbidade administrativa, significa crime na licitação. Essa história acabou. De agora em diante, com a lei nova, você não precisa mais se preocupar. Porque a modalidade licitatória, ela não é mais escolhida pelo valor. Ela é escolhida tão somente pela qualidade do objeto. Então, você pode fazer várias licitações para comprar computadores e isso não vai comprometer a sua lisura. Isso não vai comprometer a sua contratação. Isso é uma tranquilidade, porque eu sei que o desafio do planejamento é grande. É muito difícil você conseguir entender o que você vai precisar no ano inteiro. Então, fica a dica. E aqui uma outra dica importante. Nessa do planejamento, fique de olho. Registro de preços. O registro de preços agora foi incrementado. Ele já existia, mas as normas eram insuficientes. A lei nova, ela detalhou o registro de preços e permite que o gestor público faça um único registro de preços para o ano inteiro. E ele não precisa receber os bens de uma só vez. Ele vai comprando de acordo com a sua necessidade, ele não precisa estocar, ele não precisa armazenar, ele não tem que se preocupar com o preço, porque o preço está fixado. Fez o registro de preços, fixou o preço e ele vai contratando durante um ano. O registro de preços agora ganhou um detalhamento e uma facilidade maior na sua aplicação. Portanto, é uma inovação importante. Aqui eu também queria deixar a dica de uma inovação bacana, credenciamento. O credenciamento é hoje uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Vamos imaginar que o seu município está precisando, por exemplo, de fisioterapeutas. Vamos contratar fisioterapeutas para prestar o serviço. No padrão anterior, digo, de acordo com a regra velha, eu precisava fazer um concurso público, ou eu precisava fazer uma licitação e contratar um fisioterapeuta. Agora eu não preciso mais. De acordo com a lei nova, eu posso credenciar vários profissionais. Eu posso credenciar um profissional em cada bairro diferente. Eu posso credenciar vários operadores daquele serviço. Eu vou fixar o valor pago, eu vou fixar a qualidade do serviço que tem que ser prestado e eu saio credenciando. Não precisa ter um vencedor, não precisa ter um único prestador de serviço. Todos eles podem prestar o serviço, não há limite, não há uma escolha excluindo as demais, e isso é um grande benefício. Há uma outra dica importante que eu queria deixar. Na contratação de escritórios de advocacia, né? Esse é um desafio para todo município. Eu digo aos senhores que a minha origem é advocacia, na verdade, eu sou advogada, eu estou emprestada no Conselho Nacional do Ministério Público, mas de verdade, eu sou advogada. E aí eu tenho que contar para vocês essa história. A contratação de escritório de advocacia e de contabilidade é um dilema na vida dos municípios, não é verdade? Mas vamos lembrar, o que acontece com essa história? A contratação de escritório de advocacia e de contabilidade é uma contratação que está prevista no artigo 25 da velha Lei 8666. A Lei 8666 já dizia que é uma inexigibilidade de licitação.
O que significa uma inexigibilidade de licitação? É dizer que não é possível competir. E se não é possível competir, se a competição prejudica o interesse público, eu não posso competir. Ela é inexigível, ela não pode ser realizada. E diz então a nossa lei velha, se o serviço for de notória especialização, se o serviço for daqueles listados lá no artigo 13 da lei, e, portanto, está lá serviços de advocacia, está lá serviços de contabilidade, e mais, se ele for um serviço singular, eu posso contratar com inexigibilidade de licitação. Mas aí vamos contar um segredo. Você contrata o que faz o órgão de controle do seu município. O que faz o Ministério Público lá no seu município? Diz que não pode. Não pode, essa contratação é irregular, viola a lei de licitações, quando, na verdade, a lei de licitações permite esta contratação. É fato que, durante muitos anos, esse embate vem acontecendo. O Supremo Tribunal Federal tem uma ação declaratória de constitucionalidade discutindo exatamente essa possibilidade. Mas tem duas inovações importantes que nós precisamos lembrar. A Lei 14.039 inovou para dizer que é possível contratação direta com inexigibilidade de licitação. Mas não bastou a Lei 14.039, veio a Lei 14.133 e disse, é inexigibilidade de licitação. Eu posso contratar de forma direta? Sim. E aqui o ponto é importante. A Lei Nova de Licitações, ela nos traz 3 informações boas. Primeiro é dizer que se o legislador fez uma nova lei e repetiu aquela contratação direta, o próprio Congresso Nacional está dizendo que a regra é constitucional. Se nós vamos lá para o presidente da República, que vai sancionar ou vetar de acordo com a constitucionalidade, e o presidente da República sanciona, ele está dizendo de novo que esta lei ela é constitucional. E assim foi publicada a Lei 14.133, para dizer então que é constitucional a contratação direta de escritório de advocacia, que é constitucional a contratação direta de serviço de contabilidade, desde que respeitado os requisitos da lei. E aqui o segundo ponto importante. A lei diz o seguinte, olha, tem que ser um dos serviços listados lá na lei, tudo bem? Mas para além disso, ele tem que ser um serviço intelectual. Isso não existia na regra velha. Serviço intelectual não existia na Lei 8.666. Ele tem que ser de notória especialização. O que significa dizer que não pode ser aquele profissional que não tem um diferencial. Tem que ser um serviço que precisa de uma qualificação especial. Mas a lei nova não traz mais a exigência da singularidade. A lei nova não traz mais o requisito que estava sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E, portanto, não se fala mais na exigência de singularidade na contratação direta. Eu queria ainda trazer mais algumas contribuições. Vejam só, 3 contribuições para a gente encerrar o nosso bate-papo. Uma outra contribuição que eu acho que vale a pena registrar diz respeito à maior publicidade e transparência que a Lei 14.133 traz. Ela exige do gestor público mais transparência. E essa transparência vem especialmente com a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Quem já falou sobre esse assunto deve estar com muito medo. E digo isso porque muitos municípios terão dificuldades na aplicação do cumprimento das regras de transparência. Muitos municípios terão dificuldades de se adequarem ao Portal Nacional de Contratações. Isso é fato, mas nós vamos precisar superar essa dificuldade. E por que eu digo isso? Por 2 razões muito simples. A primeira delas, se eu sei quanto o meu vizinho está contratando, se eu sei quanto custa esse serviço, se eu sei qual é o melhor preço, o Portal Nacional vai nos dar os melhores contratos. O Portal Nacional vai nos dar a possibilidade de fazer contratações com o melhor preço. Então, é muito importante que o município tenha consciência de que vai ter que cumprir esta regra. É obrigatório, está na lei, não tem saída. E digo mais,
vai ter que fazer investimento no cumprimento dessa exigência. Agora, para o órgão de controle e, portanto, para as casas legislativas, esse para mim é o ponto mais legal. Porque de agora em diante, se você não se dá com o prefeito, se você não é de apoio, ou de ligação, ou de vínculo com o prefeito, você não precisa mais pedir os documentos. Para exercer o seu controle, você não precisa mais ficar implorando que ele preste informações, porque todas as informações vão ter que estar no Portal Nacional de Contratações. Então, pensando na Casa Legislativa como um órgão de controle, o órgão de controle mais importante do nosso país, sem dúvida alguma, os senhores vão ter tudo isso na mão. As informações vão estar todas disponibilizadas no Portal Nacional de Contratações. Então, penso que enquanto mecanismo de fiscalização, enquanto órgão de controle, nós estamos falando de um grande avanço para todo o sistema brasileiro de controle de dinheiro público e assim por diante. Uma segunda e uma informação importante também é dizer que a nossa nova lei, ela traz uma modificação no que diz respeito ao sistema de integridade. O que é isso? Nunca ouvi falar, eu vou lhe contar. Na verdade, o sistema de integridade, ele foi introduzido no país a partir da lei anticorrupção. A lei anticorrupção, ela exige que as nossas empresas cumpram regras mínimas, regras necessárias para ser uma empresa íntegra. Esse sistema de integridade, ele passa a ser exigido na nova lei com as empresas que contratarem com o poder público. O que significa, por exemplo, na prática, nós vamos contratar uma empresa e essa empresa nos fornece, vamos imaginar, vou contratar carros, tá bom? Vamos comprar carros para a gestão pública. Eu vou comprar carros, mas eu não posso comprar de uma empresa que não respeita a regra ambiental. Se essa empresa, na produção desse produto, na produção desse objeto, desrespeita a regra ambiental, ela não pode ser contratada pelo município. Ela não pode ser contratada pelo Estado. Então, esse é o chamado sistema de integridade e nós vamos criando com isso uma rede de exigências. Então, a empresa que fornece o carro tem que cumprir regra ambiental, a empresa, posteriormente, que fornece o pneu desse carro, também vai ter que cumprir regra ambiental. Aquela empresa que vai produzir os botõezinhos do carro, também vai ter que cumprir regra ambiental. E isso significa um sistema de integridade que vai sendo ampliado e vai atingindo toda a iniciativa privada no nosso país. Então, a partir do momento que a gestão pública começa a exigir o sistema de integridade, nós vamos ter empresas que cumpram mais as regras. Nós vamos ter empresas que obedecem mais regras ambientais, regras com relação à relação de trabalho, a vedação com relação ao trabalho escravo, e assim tantas outras regras que estão incorporadas no sistema de integridade. E aqui fica um registro. Não saiu como a gente sonhava. A Lei 14.133 ficou aquém no que diz respeito ao sistema de integridade. Mas eu sempre digo na vida que tudo tem um começo. E o que interessa é que a gente comece. Interessa que a gente comece a aplicar desde já e com o tempo a gente vai avançando cada vez mais. Queria deixar ainda por último alguns cuidados. Olha só, eu sei que muitos municípios estão com medo de aplicar a lei. Eu sei que muitos estados estão resistindo na aplicação da lei. Mas eu venho dizendo corra atrás. E por que eu digo isso? Porque eu sei que você tem que capacitar o seu quadro, eu sei que você precisa preparar o seu pessoal, e eu também sei que o gestor público pode escolher. Ele tem a liberdade para escolher a regra velha ou a regra nova. Mas eu devo registrar que o gestor público tem que ser um bom administrador. E como bom administrador, ele tem que escolher a melhor lei possível. E a melhor lei possível, em muitas situações, é a 14.133. Então, acho que é tempo de correr atrás e se capacitar cada vez mais, preparar os quadros para a aplicação da lei nova e ter coragem de começar. Eu sempre digo também, aqui todos os senhores que são da Casa Legislativa, é dizer que uma lei não é uma regra pronta. Uma lei não é uma obra concluída. Quando a Casa Legislativa aprova uma lei, ela pode ser alterada, ela pode ser modificada no seu caminho. Ela é um começo, mas ela não é uma obra concluída.
Então, sem dúvida alguma, a nova lei de licitações, ela terá mudanças, ela terá necessidade de alterações quando da sua prática, quando da sua efetivação na gestão pública. Mas, sem dúvida alguma, nós teremos inovações que vão modificar a realidade das contratações públicas no país. E o último ponto que eu queria deixar é obra pública. O que acontece com as obras públicas no nosso país? Por que será que nós temos tantos milhões paralisados em obras públicas por determinação judicial, por ordem do Ministério Público, por briga de alguém com outro alguém? Por que será que isso acontece? Nós já paramos para pensar que quando uma escola de uma cidade que precisa de uma escola, ou quando um hospital de uma cidade que não tem um hospital está paralisado, nós temos dois prejuízos. Primeiro, nós temos o prejuízo do dinheiro que nós colocamos na obra. Porque com o tempo, aquilo vai se acabar. Roubam tudo, destrói tudo, isso se acaba. A obra se acaba. E dois, a cidade ficou sem. O cidadão não tem a escola, o cidadão não tem o hospital. E eu digo isso que, como cidadã, eu estou pagando essa conta 2 vezes. Estou pagando em vídeo aqui dupla. E a situação tem que ser modificada. A nova lei traz uma mudança importante nesse ponto, que diz respeito a, antes de tomar a decisão, o Ministério Público, antes de tomar a decisão, o Poder Judiciário, antes de tomar a decisão, os órgãos de controle precisam analisar quanto custa para a sociedade não ter a obra concluída. Antes de determinar a paralisação, é preciso saber quanto a sociedade perde. Isso significa dizer, a aplicação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que foi incorporado pela nova Lei de Licitações e exige que o gestor público, que o órgão de controle, quando for tomar a sua decisão, faça análise dos impactos práticos, faça análise de quanto custa para a sociedade aquela paralisação, quanto custa para o cidadão ficar sem hospital, sem a escola. O que não significa dizer que o agente não será punido. Não significa dizer que se tiver fraude, não haverá responsabilização. Não é disso que eu estou a tratar. O que nós temos que pensar é, vamos acabar a escola, vamos acabar o hospital, e vamos punir quem praticou ilegalidade, e vamos punir quem praticou infração. Então, a mudança da lei, nesse sentido, ela é muito importante e deverá acabar com esse cenário de desperdício de dinheiro público que nós temos no país hoje. E, para fechar, fica o alerta do cuidado. A lei nova modificou o Código Penal. A lei nova modificou o Código Penal. O que significa na prática? Os crimes na licitação, que ficavam lá no corpo da Lei 8666, e que eram esquecidos, que não eram aplicados, que muitos gestores públicos não respondiam, agora ele foi para o Código Penal. E, portanto, serão aplicados com maior incidência, serão aplicados com maior rigor, serão aplicados com maior lupa de controle dentro da gestão pública. Então, aqui fica o alerta. A lei de improbidade e os crimes na licitação, eles terão maior aplicação a partir da Lei 14.133. Mas, de fato, a lei traz uma esperança de que nós não podemos criminalizar os nossos gestores. A lei traz a esperança que nós não podemos criminalizar os nossos políticos. Isso não é permitido, nós não podemos admitir que os nossos representantes gozem de presunção de improbidade, que os nossos representantes gozam de presunção de ilicitude. Nós temos que acreditar que eles foram escolhidos e que vão exercer a melhor administração possível. E é assim que os senhores assumem a cadeira da Casa Legislativa. É com esse papel que os senhores assumem a responsabilidade de ser um representante do povo, que irá legislar para atender às necessidades do povo. Assim pensou o Congresso Nacional quando elaborou a Lei 14.133. Eu queria encerrar minha fala dizendo primeiro, ou por último, parabéns por esse evento de hoje, dizer que eu fiquei muito feliz de partilhar desse bate-papo com os senhores, mas dizer que eu desejo muita sorte no exercício do mandato de cada um dos senhores, que eu desejo muito sucesso e que os senhores consigam realizar tudo o que se comprometeram ao tempo da eleição.
os senhores consigam concretizar todas as pautas, os objetivos e os interesses públicos que estiveram desde o início da sua trajetória no exercício do seu mandato. Eu sempre digo que quando um agente político assume o seu cargo, ele recebe um livro em branco e ali ele escolhe qual é a história que ele vai escrever. Ali ele escolhe qual é a trajetória que ele vai escrever. Então pense sempre que esse livro é seu, que as folhas estão em branco e que você poderá escolher a trajetória e a história que você vai escrever nesse livro. Não dê a ninguém a régua que mede o seu valor. A história é sua e você é o autor e o ator principal da sua história. Portanto, você não pode permitir que ninguém conte para você o fim dela. Então eu desejo muito sucesso, muita realização e que os senhores consigam fazer a melhor gestão do que é possível num país tão difícil, tão sofrido, num momento tão especial da nossa nação. Nós, enquanto cidadã brasileira, nós precisamos de cada um dos senhores. Obrigada pela coragem de terem assumido esse mandato, obrigada pela coragem de terem assumido esse cargo e espero que consiga realizar tudo o que estão decididos a fazer. Parabéns e um bom evento para todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda Marinella, conselheira nacional do Ministério Público de Brasília, Distrito Federal.